Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Recado de Deus Pai. Eu sou a Jay Lourenço, seja muito bem-vindo aqui. Se você é novo, saiba que eu fico muito feliz pela sua chegada aqui, fico muito honrada de ser uma pessoa que pode levar a palavra para você. Até porque o Senhor deixou esse comando para gente, que todos nós temos que ser sacerdotes, que nós temos que ensinar, certo? Então, aqui, enquanto eu vou aprendendo, fazendo os meus devocionais, eu compartilho com você, certo? Então, dado esse pano de fundo, vamos iniciar o vídeo de hoje? Se você tem acompanhado os vídeos aqui, eu tenho estado no livro de Josué. E hoje a palavra que eu estou trazendo para você está em Josué 11, certo? E Josué 11, versículo 15, que diz: tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E na minha Bíblia de papel ainda tem um ponto que diz que Josué se esforçou para cumprir. E a partir desse versículo, né, eu escolhi esse versículo para falar com vocês, mas é óbvio que eu sempre recomendo que você leia o livro todo, o capítulo, se possível, porque tem muito ensinamento sobre toda aquela questão que eles estavam passando naquele momento. Então, não deixa de ler, tá bom? Eu tô com o meu caderno devocional hoje e ele rendeu muito, rendeu de verdade. Mas o que eu quero trazer para você nesse momento é o seguinte, olha só, um contexto geral disso é que nesse capítulo, os reis ali do redor de Canaã, de dentro de Canaã, eles estavam se reunindo porque o próprio Senhor endureceu o coração deles em relação a Israel. Então, ao invés de fazer um acordo com Israel, eles queriam derrotar, né? Eles estavam sabendo de todo o contexto que Israel vinha derrotando diversas cidades, os seus reis e tomando tudo. Ou seja, os reis de diversos pontos de Canaã estavam se reunindo a ponto de terem criado um exército incontável, segundo a própria Bíblia diz isso, e mesmo assim, o comando de Deus era o mesmo, sempre dizendo a Josué, seja forte e corajoso. Esse capítulo, ele trouxe para mim algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre ele. Nós vemos esse contexto em diversos outros pontos da Bíblia, mas esse me trouxe agora um outro insight. Tudo que havia sido prometido para Isaac, Jacó, Abraão, de fato teria que se cumprir. Era uma promessa, e as promessas de Deus, elas nunca falham, certo? Porém, quem iria cumprir, de primeiro ponto, isso era Moisés. Como houve desobediência no caminho de Moisés, ele não pôde entrar na Terra Prometida. Então, Josué ele veio para tomar o lugar e liderar o povo para entrar na Terra Prometida. E isso aí você já sabe, eu tenho certeza. Mas você já parou para pensar que quando se trata das promessas de Deus, ninguém é insubstituível? Não é exatamente aquela pessoa e só aquela pessoa que pode fazer isso para cumprir a obra de Deus. Moisés tinha sido escolhido para isso e por conta de uma desobediência, ele não pôde. Foram tantas coisas que aconteceram dentro desse contexto para eles conseguirem chegar lá. Houve 40 anos de deserto, muita desobediência, idolatria e a troca de uma geração inteira. Então, imagina se eles mais uma vez desobedecessem. Quanto tempo eles demorariam para entrar na Terra Prometida? A questão é, a promessa será cumprida. Mas quem é que está disposto a ser fiel, inclusive no pouco? Eu deixo essa pergunta para você. E eu deixei aqui uma anotação que eu quero compartilhar com você. Lembrando que os meus devocionais não são só para mim, são para você. Eu trago aqui para enriquecer. Então, se fizer sentido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá, olha só o que eu anotei. A verdade é que as promessas do Senhor sempre se cumprem, mas depende do nível da obediência e da fé de quem está envolvido para vivê-las. Elas serão cumpridas, mas viver a promessa depende do seu nível de comprometimento.
Pois quando algo precisa ser cumprido e não obedecemos, o Senhor pode usar qualquer outra pessoa para que aconteça. Então, foi o que eu pensei. Nossa, se ele não fizesse, outro faria. Assim como aconteceu com Moisés. Moisés não pôde fazer, não pôde entrar na Terra Prometida liderando Israel, justamente pela obediência. Então, Deus tratou de achar outra pessoa para fazer. Né? Selecionou ali, junto com o próprio Moisés, Josué. E então, se Josué não obedecesse, teria outra pessoa para que isso acontecesse. E assim sucessivamente. E aí chegamos no ponto da aplicação, onde eu queria tratar exatamente do que nós devemos fazer nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você o raciocínio que eu cheguei nesse ponto. Nós devemos ser como Josué, uma pessoa que foi recomendada a todo momento por Deus. Seja forte, corajoso. Como nós já falamos em vídeos anteriores sobre essa questão de ser algo que você tem que buscar, a força e a coragem, e não ficar pedindo para Deus. É um comando que Deus dá. Seja forte e corajoso. Outro ponto é que com essa força e essa coragem que Josué teve, veio a fé também, porque não tem como não ter fé num contexto desse. Eu cheguei num ponto específico do meu raciocínio que me faz lembrar dos nossos antepassados, não no período bíblico, mas a gente falando da nossa família. Se assim como eu, você também teve uma família que passou por diversos problemas, nosso passado, questão até mesmo financeira. E eu não estou falando só de financeiro, eu estou falando de problemas de modo geral. O ponto específico aqui é: nós não temos essa coisa de maldição hereditária. Até porque toda maldição foi tirada de nós na cruz. Então, todas essas coisas que a nossa família passou, nós não precisamos passar. Pensa, como eu falei, houve uma troca de um finalizar de uma geração inteira para que pudessem viver uma promessa, certo? Então, nós não precisamos sofrer os problemas das gerações anteriores da nossa família para que a gente viva a nossa promessa. Se hoje você já está vivendo algo semelhante ao que os seus pais, avós, bisavós passaram, pode ser que tenha a ver com as crenças do seu ambiente e também pode ser que tenha muito a ver com as escolhas que você fez. Pode ter sido escolhas muito semelhantes às deles. Então, não há necessidade da gente passar por isso, não precisa, não existe essa coisa de você viver algo porque é uma maldição de família, não. Você só precisa ter fé em Cristo, obedecer ao Senhor. E mesmo se você estiver no período do deserto, que para eles durou 40 anos, você ainda assim pode sair dele com obediência, com força, com coragem, assim como Josué. Não precisa esperar para a sua geração seguinte, os seus descendentes, passarem e viverem a promessa. Você ainda pode viver. Eu estou sentindo que você precisa entender que você pode viver a promessa, mas você precisa estar debaixo da palavra, do direcionamento. O Senhor tem que estar assim, ó. Você tem que estar assim com o Senhor. Eu preciso declarar. Eu declaro pela autoridade de filha que foi me dada, filha de Deus, filha do nosso Senhor Salvador, que a partir de hoje é você mesmo que está aqui, vai viver a promessa. Mas antes de viver a promessa, você vai se conectar mais com Deus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que fazendo isso, sendo fiel no pouco que você tem hoje, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando no pouco de tempo que você tem para oferecer para Deus. Eu estou falando no pouco disponível que você tem para estar com Ele. Você vai ser fiel ainda assim. Porque se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se decidir a estar com Ele, as bênçãos do Senhor irão se derramar sobre sua vida. Eu tinha que declarar isso porque estava mais forte do que eu, estava dentro aqui do meu coração explodindo. Então, como eu estava falando antes, você não precisa esperar suas próximas gerações para que os seus filhos e os seus netos vivam coisas extraordinárias. Você pode viver enquanto está aqui. Você pode viver isso sim. Mas você precisa mudar todo o seu estilo de vida para isso. Se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa medrosa, vamos mudar essa mentalidade. Vamos buscar refúgio na palavra do Senhor.
porque é Ele que vai te dar o consolo. O Espírito Santo de Deus vai te dar consolo, vai te ajudar, vai te guiar. Você só precisa deixar isso acontecer. Por isso, seja forte, seja corajoso, tenha fé e seja fiel. Assim como o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas dele, seja fiel com Ele e siga o plano dele, certo? Então, não era nem isso que eu ia falar, mas eu senti que eu precisava fazer isso. Então, eu quero te convidar para a gente fazer a nossa oração juntas. E eu espero que isso te sirva como uma corda para a vida. Você não precisa viver as escolhas que os seus familiares fizeram, seu pai, sua mãe, seus avós, seja uma questão espiritual, seja uma questão de religião. Eu mesma não sigo mais a religião dos meus pais. Eu sou cristã, eles são católicos. Eu saí da religião católica e entrei por conta que eu fui atraída por Cristo para o evangélico. Então, eu não preciso viver as coisas que eles viveram, que são vidas incríveis dos meus familiares, mas cada um teve suas provações. Eu terei as minhas e já tive algumas, porém, eu não preciso viver as mesmas coisas, compreende? E o mesmo acontece com você. Então, se você já estiver vivendo certas situações, pode ser que você fez escolhas parecidas, ou até mesmo não teve coragem de fazer diferente. Por isso, seja corajoso, certo? Vamos fazer a nossa oração juntos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por ter me usado nesse momento para declarar sobre a vida dessa pessoa. E o mesmo que eu declarei para a vida dessas pessoas, eu declaro para a minha própria vida. Que eu tenha sempre uma conexão contigo, que eu tenha sensibilidade, que essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento sejam também sensíveis à tua vontade e à tua palavra e tudo que o Senhor tem para elas, Senhor. Que elas sejam obedientes, que elas sejam corajosas, que elas tenham fé, assim como Josué teve, Senhor. Assim como esse canal para mim é um pulo de coragem, é algo que eu fiz porque o Senhor estava me pedindo, que essas pessoas também tenham a coragem de fazer tudo aquilo que o Senhor pede, Senhor. Então, Pai, age na vida de cada um, que o Espírito Santo dê conforto no meio do medo e que elas cada dia mais tomem coragem e tomem decisões que colocarão cada vez mais a vida delas no caminho da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa no dia de hoje e que elas tenham um final de semana maravilhoso, uma semana incrível, um mês incrível. E eu vejo você na semana que vem. E eu quero aqui que você coloque nos comentários se a palavra de hoje fez algum sentido para você. Me fala nos comentários, não deixe de colocar o seu like nesse vídeo, se inscrever e compartilha. Compartilha para aquela pessoa que você tem certeza que precisa de uma palavra como essa, daquela pessoa que você sabe que está vivendo um deserto, de acordo com as escolhas dela, mas que elas precisam entender que, através das escolhas também, elas podem sair. Eu espero você na semana que vem, mais uma vez, e é isso. Eu não tenho mais nada para dizer, mais nada para dizer. Eu vejo vocês na semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau!